É o 9º dia da expedição de Joseph Mann na natureza extrema da Antártida. Ele tem seguido os rastros de uma criatura misteriosa, uma enorme besta anômala que foi avistada nos desertos gelados. Ao seguir os rastros, ele vê sua barraca, embora já estivesse caminhando há dias desde que deixou o acampamento. Como ele voltou aqui? Depois de apenas algumas horas, o tempo e a distância começaram a parecer estranhos, como se estivessem esticados e dobrados em nós. Talvez ele estivesse confuso sobre os rastros, talvez ele não estivesse perseguindo algo, mas seguindo os rastros de algo que o estava perseguindo. Talvez ele estivesse errado. Oi, eu sou o Dr. Bob e este é SCP-2764, também conhecido como o Antártico Eldritch. SCP-2764 é uma entidade biológica massiva, com mais de 380 metros de altura e peso estimado em mais de 150.000 toneladas métricas. Ele possui cerca de 80 braços, semelhantes a tentáculos, que usa para se mover e realizar ações simples, como agarrar objetos. Ele também parece ter uma cabeça com 4 olhos. SCP-2764 tem várias propriedades anômalas, como comunicar-se telepaticamente com humanos, variando o idioma conforme o receptor. Curiosamente, essa comunicação é unilateral, pois ele nunca mostrou entender tentativas de resposta. Seu estado físico também foi considerado bastante anômalo. Seu tamanho não segue a geometria euclidiana normal, com a criatura parecendo muitas vezes maior ou menor do que deveria. A cerca de 50 quilômetros ao redor do SCP-2764 existe uma zona crítica, determinada pela distância do observador. Ao se afastar da criatura e se aproximar da linha, o SCP-2764 parece crescer até cruzar a zona crítica, quando então começa a encolher à medida que você continua se distanciando. Seu corpo tem outras propriedades estranhas. Seus braços, semelhantes a tentáculos, se deslocam rapidamente ao redor do corpo, em intervalos aleatórios, pulando por toda a sua extensão, criando uma massa contorcida e inquieta. Isso impede saber exatamente quantos tentáculos ele tem. Mas o mais estranho é que os braços da criatura parecem desafiar as leis da física ao saltarem ao redor do corpo. Mas o mesmo acontece com o próprio SCP-2764. Foi observado que ele se realoca espontaneamente para diferentes lugares, como se estivesse piscando dentro e fora da existência. A criatura parece piscar para novos lugares em intervalos aleatórios, mas talvez siga regras desconhecidas. Como nunca apareceu a mais de 25 quilômetros de onde foi visto por último, sempre volta para o local original. Em menos de 48 horas, SCP-2764 foi encontrado por uma equipe civil durante levantamentos na Antártida. A equipe observou a criatura e ficou imediatamente alarmada com suas propriedades estranhas, especialmente suas qualidades geométricas bizarras. Eles voltaram à base e relataram o ocorrido a um colega, que era pesquisador da Fundação SCP, encarregado de investigar atividades anômalas na Antártida. O pesquisador enviou um relatório aos superiores que acionaram a Força-Tarefa Móvel. A agente de descontaminação avançada, 5 também, chamada Bombardeiros Jaeger, administrou amnésticos à equipe de pesquisa e civis expostos, antes de estabelecer um perímetro ao redor do SCP-2764. O que eles eventualmente descobririam era que o perímetro que estabeleceram estava muito próximo. Nos registros de investigação, o comandante da Força-Tarefa Móvel 85, Joseph Mann, relatou efeitos anômalos imediatos, como a criatura parecer encolher ao se aproximar dela. Ele ouvia mais vozes estranhas em sua mente. Sua curiosidade logo falou mais alto, e ele decidiu fazer sua própria pesquisa sobre a entidade. Antes que o restante da Fundação SCP, cientistas e guardas chegassem para assumir a investigação. Mann reuniu voluntários curiosos sobre a anomalia e iniciou uma expedição para obter mais informações. Como já tinham visto antes, quanto mais se aproximavam da criatura,
mais ela parecia diminuir de tamanho. Eles também notaram pegadas estranhas na neve. A princípio, pareciam pegadas humanas, mas depois pareciam se transformar em marcas, como se uma lula tivesse se arrastado pela neve. Após alguns dias, a equipe passou a ouvir vozes. Eles notaram que esqueceram o analisador de tecidos no acampamento anterior e precisariam voltar para buscá-lo. Ao se afastarem da criatura, esperavam que ela crescesse, mas ela continuou do mesmo tamanho. Ou algo havia mudado sobre a anomalia, ou SCP-2764 estava se movendo em direção a eles. Após recuperar o analisador de tecidos, seguiram em direção à criatura. O comandante Mann passou a compreender as vozes e até reconhecer palavras como neve e voltar. A percepção dele sobre o tempo também foi afetada. As horas pareciam se estender ou passar num piscar de olhos. A voz que ele estava ouvindo começou a se tornar mais direta e a mensagem era clara: volte. Mann sentiu-se compelido a continuar, mesmo com os extremos do frio antártico começando a pesar sobre ele. De repente, SCP-2764 sumiu como se nunca tivesse existido, e a equipe teve que seguir as estranhas pegadas de tentáculos na neve, esperando que levassem até a criatura. As pegadas os guiaram de volta à antiga barraca, onde haviam deixado o analisador de tecidos, algo impossível pelo tempo e distância percorridos. Nesse momento, o comandante Mann percebeu seu engano. Eles estavam sendo perseguidos. Eles seguiam as pegadas de volta, não para frente, até onde já tinham passado. Ainda pior, percebeu que sua equipe sumiu. Estava totalmente sozinho. O comandante Mann caminhava sem rumo na neve até ver o SCP-2764 de novo. Ele circulava, tentando manter distância, mas correu até a criatura e cortou um pedaço de carne para análise. Algo estranho aconteceu quando ele colocou no analisador, porém. A máquina exibiu um 0, que era a leitura para tecido humano. Esse resultado estranho exigiu uma análise mais aprofundada dos pesquisadores da Fundação, que agora já deveriam ter chegado para assumir a investigação. Então Mann começou a voltar para casa. Ele viu membros de sua equipe à distância e presumiu que estavam em missão para resgatá-lo. Por mais que tentasse, porém, as anomalias espaciais o impediam de se aproximar. Parecia que levaria o dia todo para andar poucos metros. Ele achou que era igual para seus salvadores, enquanto os via de longe, sem se aproximarem. Em certo momento, ele pôde até ver quando eles pararam e voltaram, parecendo retornar a um antigo acampamento. Ele não conseguia entender o que eles estavam fazendo. Mas então, eles desapareceram completamente, apenas para reaparecerem muito mais perto dele. O comandante Mann, agora certo de que havia algo terrivelmente errado acontecendo, tentou se aproximar do único socorrista que conseguia ver para avisá-lo que voltasse. Antes que pudesse reagir, o homem o atacou com uma faca e cortou um pedaço de suas costas. Foi nesse momento que o comandante Mann finalmente começou a entender. Ele não estava vendo uma equipe de resgate vindo para salvá-lo. Ele estava vendo a si mesmo. Ele estava caminhando em direção à criatura e, ao mesmo tempo, ele sempre foi a criatura. O comandante Mann ficou preso em um loop temporal, condenado a virar o monstruoso SCP-2764 e então ver-se encontrando o mesmo destino repetidamente para sempre. As vozes que ele ouvia pedindo para voltar eram seus próprios avisos que ele estava destinado a ignorar sempre. SCP-2764 foi classificado como Keter e está atualmente localizado em uma área confidencial da Antártida. Foi estabelecido um raio de 150 quilômetros ao redor do objeto, que deve ser monitorado continuamente pela Força-Tarefa Móvel Agente de Descontaminação Avançada. 5. Qualquer civil que entrar no raio de 150 quilômetros, seja acidentalmente ou se o SCP-2764 surgir em área populada, deve receber amnésticos classe A. E civis que souberem do evento devem receber classe B.
Se qualquer civil ou funcionário da Fundação chegar a menos de 30 quilômetros do SCP-2764, deve ser detido e interrogado imediatamente. Após o exame psicológico, e dependendo dos resultados da avaliação, eles receberão amnésticos classe A ou serão terminados. Assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob e inscreva-se enquanto exploramos ainda mais os arquivos confidenciais da Fundação SCP.